E o movimento Setembro Amarelo começou no último domingo em todo o Brasil para conscientizar sobre a prevenção do suicídio. Para falar sobre essa campanha, eu converso agora com a psicóloga Ângela Lobo Alves. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Primeiro, quero saber dados aí que eu fiquei um pouco impressionada. Quais são esses dados que a gente tem hoje sobre a situação de suicídios, tanto no Brasil quanto no mundo? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo, né? Se a gente for olhar em nível de Brasil, 32 pessoas por dia tiram a vida. E Goiás não está longe disso, né? Nós estamos aí como a terceira maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Infelizmente, o estado de Goiás está em 9º lugar em casos de suicídio diante dos... E mais impressionante é que 90% desses casos poderiam ser evitados. De que forma que seria isso aí? Porque, assim, às vezes a gente fala, a senhora que tem estudo nessa área, a pessoa fala assim, não, mas quem fala que vai suicidar, não suicida. A gente já ouviu muito essa frase, com certeza todo mundo já ouviu isso aí. Como é que funciona essa situação? É importante a gente desmistificar algumas coisas, né? Entre elas essa. A pessoa que se mata ou tenta suicídio, é importante saber que ela está num sofrimento extremo e que isso é visto como uma forma de aliviar esse sofrimento, talvez a única. E a pessoa dá sinais, o que a gente percebe é que ela dá sinais. Então, quando ela diz que quer se matar, ou ela diz que gostaria de sumir, né, desaparecer, é importante levar isso em consideração. Não é verdade que ela não se mata, ela se mata. A maioria das pessoas que cometeram suicídio comunicaram de alguma forma antes. Então, é muito importante levar isso em consideração. Tem algum, até eu havia perguntado antes, né? Tem algum, assim, alguma manifestação física em relação a isso? De repente, alguma doença que pode levar, que pode tornar a pessoa um pouco mais propensa a um ato como esse? Então, a gente percebe algumas causas, né? Ou pessoas mais suscetíveis. Principalmente as pessoas que têm sofrimento emocional, algumas doenças, a principal delas, depressão, né? Depressão do tipo bipolar, esquizofrenia, transtorno de personalidade borderline, então são algumas doenças que estão predispostas. Mas também acontece muito, com muita frequência, em pessoas toxicômanos, usuários de álcool e outras drogas. Pessoas que às vezes nunca pensaram em suicídio, mas que passam por eventos dramáticos, como perdas, até problemas financeiros, e tomam alguma atitude impulsiva, né? Então isso pode acontecer. Acontece também com muita frequência entre o grupo indígena, entre pessoas que sofrem preconceito, como a comunidade LGBT, idosos. Então é importante nós ficarmos atentos, né? Eu acho que o que falta é muito na nossa sociedade um olhar mais empático, atento àquelas pessoas que estão ao nosso redor, estão sofrendo, às vezes pedindo socorro de alguma forma, e nós ignoramos. De que forma ajudar? Porque muitas vezes as pessoas acabam entrando em alguma crença, em alguma situação assim. É por esse caminho? Ou, de repente, tem uma forma de abordar a pessoa e conduzi-la para outra situação, para outro momento na vida? É importante a gente ter consciência que o suicídio está relacionado principalmente a doenças emocionais, e as doenças emocionais são doenças como doenças físicas, né? Então, já se trata o suicídio como um problema de saúde pública, e ninguém diz a uma pessoa que está com uma doença física que ela precisa só ter fé, né? Então, a gente precisa também pensar nisso. É lógico que a fé é importante nesse processo, mas não é por aí. Então, para ajudar uma pessoa, primeiro é preciso isso, né? Um olhar acolhedor, atento, ouvir essa pessoa, falar abertamente sobre essa possibilidade, se a pessoa está pensando nisso, né? Mas eu acho que o principal é acolher e se disponibilizar a cuidar. Cuidar como? Encaminhar um serviço de saúde, às vezes ir acompanhando, né? Estar próximo, falar sobre isso, né? Isso que a gente está fazendo aqui já é algo importante, né? Porque hoje talvez muitas pessoas estão nos ouvindo e estão pensando nisso.
né? E saber que há saída, que não seja essa para o sofrimento dela, é muito importante. E se alguém está perto, falando, me dá a mão que eu vou com você, é mais importante aí. Sem ficar pressionando. Sem pressionar, sem cobrar, sem desfazer do sofrimento do outro, né? Acolher mesmo como algo muito difícil pelo qual a pessoa está passando. Como que está essa campanha esse mês? O que vão ter atividades? O que é a internet que é possível ajudar a entrar ali, dar uma olhadinha? Isso. Então, quando você entra, por exemplo, no CVV, tem uma extensa programação, as entidades como Conselho Regional de Medicina, de Psiquiatria, de Psicologia, todos mobilizados para fazer alguma coisa, né? O dia 10 é o dia D, né? De combate e prevenção ao suicídio, mas eu acho que mais importante é que cada um de nós, na sua singularidade, na sua comunidade onde participa, pode fazer algo, pode se mobilizar. Pequenas ações são ações importantes. Ok, muito obrigada pela presença aqui com a gente, falar sobre esse assunto que muitas vezes muitas pessoas estão passando, mas preferem nem falar. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Ângela Lobo Alves, psicóloga, e só lembrando também que de repente se a pessoa tem alguém que está nesse momento, mas não sabe nem como ajudar, pode procurar ajuda, né? Um procurando ajuda com o outro vai poder ajudar esse que está aí nesse momento difícil.